Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta terça-feira, véspera de mais uma decisão para o Grêmio, né? Amanhã é o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil com o São Paulo aqui na Arena. E o Internacional na fase de transição, agora chegando perto a nova diretoria do Inter, a diretoria que venceu e será responsável pelo próximo triênio no Beira-Rio. E algumas definições, caso da permanência ou não do Abel, o Abel muito indignado com a situação, enfim. O Tyson, né, que visitou hoje o Internacional, o Beira-Rio, no treinamento, e certamente será, né, um dos reforços do Inter para a próxima temporada. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, na live do Face, você inclusive participa fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, interagindo. Mas é importante que você ainda compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos compartilhem, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a RDC TV, passem a conhecer. Essa emissora 2 anos e meio no ar, jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. O Instagram da RDC também, para acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá, para a gente falar especificamente sobre a dupla Grenal. Nossos Dois Toques para a Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição. GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, né? Só que mais do que centenária, com 107 anos de GBOX. Então, é um caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Parabenizar mais uma vez, mais um prêmio nacional do GBOX, né? Que são prêmios em cima de prêmios, e esse ano, mais uma vez, como destaque aí, mais um prêmio nacional, uma das principais seguradoras do Brasil. Nosso Dois Toques também para a Senai. Está enrolado para estudar? Então desenrola, faz Senai. Nossos Dois Toques de hoje com Flávio Ordoc, eleito, né? E é um dos integrantes na nova diretoria do Internacional. Vamos ver se a gente tira alguma coisa possível do Flávio Ordoc. Dirigente é assim, né? Agora a gente tenta, né? A gente tenta. Flávio Fiorin e Raul Rocha, que também, né? Esse foi um homem que, nada mais, nada menos, que peitou numa eleição à presidência do clube, Romildo Bolzan. Falar em desenrolar, o Grêmio desenrola para amanhã, Raul? É o momento, né? Tem que recuperar esses últimos 2 jogos aí, um horrível contra o Santos, né? O outro nem tanto, mas o resultado, que era o que importava, também não foi muito bom, um empate, uma equipe menos qualificada que o Grêmio, né? Mas é assim, o futebol tem a oportunidade no jogo seguinte tu mudar toda a história e todas as avaliações feitas até então, né? É dinâmico. E o Grêmio tem essa oportunidade, essa que é o bom, né? O Renato tanto fala aí, time grande, está em várias competições, e é verdadeiro. A oportunidade de recuperação ela é mais abrangente, né? Porque tem mais competições. Então, é o momento do Grêmio. Mas o Grêmio está mordido, o Grêmio sentiu, né? Sentiu o golpe, o Grêmio está ferido, e isso deu para perceber nesse jogo contra o Sport, né? O Grêmio sentiu e está ferido em relação pelas circunstâncias da eliminação, né? Uma eliminação de maneira natural, normal, enfim, o próprio Internacional teve essa eliminação aí, vencendo o Boca e depois perdendo as penalidades, mas a maneira que aconteceu, e o Grêmio repetiu os mesmos erros do primeiro jogo. Perder do jogo, né? Mas tomar um gol com 11 segundos é impossível. Essa questão dos 11 segundos eu discuto muito nas circunstâncias que o Grêmio tinha em relação ao regulamento, porque é o que eu tenho dito. Perder na Vila Belmiro é normal. Não tem discussão. Tu perder, tu ganhar do Santos, claro, em qualquer lugar do mundo, né, empatar, numa circunstância normal, são perfeitamente naturais. Essa história, estão se apegando muito à questão dos 11 segundos, só que tem uma diferença. Pelo que a questão dos critérios, o Grêmio tinha que fazer gols. Sim. O 0-0 eliminava o Grêmio e 1-0 eliminava o Grêmio também.
Então, essa história, eu não estou aceitando que... mas isso abalou 11 segundos. Não, mas melhor tu tomar gol 11 segundos e um gol Dava que pra não reverter significa- ainda, né? Não, evidente. Aí do que depois do que tomou mais tomar dois. do que tomar um gol faltando 11 segundos. Aí tu não tem condições. Não, mas eu acho que assim, a situação que mais impactante ou emblemática dessa situação foi que, no mesmo momento, um ano atrás, contra o Flamengo, aconteceu um desastre. Então, aí o que se faz? Né? Tanto o torcedor, como eu acredito que a própria diretoria, o Renato, a comissão técnica, acabam por fazer uma avaliação lá de trás. Por que nesses momentos tem havido isso? Aí tu começa a avaliar a capacidade dos jogadores, capacidade psicológica, nem técnica, né? Mas esses momentos decisivos, o que aconteceu lá atrás. Então, quer dizer, tu tem que vir com toda aquela história para ver, não isoladamente, a situação do Santos, que se fosse só essa do Santos, daí tu ia dizer, não, Mas te lembra isso aí as acontece circunstâncias e tal. das duas? Sim. No jogo de ida, o Grêmio não superou o Flamengo, depois foi goleado. No jogo de ida, suou para empatar com o Santos e foi goleado merecidamente lá na Vila Belmiro. Então, não fez o dever de casa e perdeu na volta. E alertar o adversário que tu tem o melhor futebol, também marca lá no vestiário do adversário, olha aqui, ó, eles são bons mesmo, vamos cuidar desses caras como tem que cuidar, com toda a atenção. Então, às vezes, tu passa uma oportunidade para o adversário fazer uma escada e algum argumento lá do seu técnico e tu acaba Raul, se atrapalhando. O que chamou a atenção nesses jogos e o que o Grêmio não pode repetir nesses jogos contra o São Paulo, o Grêmio foi superado em todas as valências. Tática, técnica, física e emocional. Sim, foi. Todas as valências o Santos superou o Grêmio. Ou seja, o Grêmio não tirou as lições do primeiro jogo. Agora é fundamental que o Grêmio tire lições em relação. Sim, agora o Grêmio não vai tirar só do eu não sei primeiro até jogo. que ponto emocional, e aí o trabalho do futebol, do Renato, né? Mas eu acho que sim. Aí eu vejo capacidade suficiente, tanto no grupo como do próprio Renato, Até porque é um em grupo relação ao experiente, grupo. né? Exatamente, é um grupo experiente. Eu acho que ele consegue recuperar, sair dessa... Porque agora é outra competição, né? O Grêmio saiu aquela lá já ficou para fora, né? Do trabalho do grupo. Então vai ficar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e muda a perspectiva. Então, essa experiência de técnico e o seu grupo, tenho certeza que vai fazer a diferença nesse momento. Colorado só observa, assim... Foi menos doloroso ou mais doloroso cair nos pênaltis? Seca a distância? Ou só está preocupado com a transição, Flávio? Boa noite, Cadu, Flávio, Raul, sempre uma alegria. Ser Flávio é bom, viu? Ser Flávio E Oliveira é bom também. É verdade. Flávio em dose dupla. Boa noite ao nosso torcedor colorado. É sempre importante observar futebol da grandeza que a competição exige, mas eu acho que o Inter, nesse momento, está focado, sim, em fazer uma transição pacífica, em uma transição de bom nível e que não se perca principalmente o foco que é o futebol. Então eu acho que esse é o que o momento exige. Não, mas o fato de observar, tu assiste, né? Porque tem gente que vem aqui e fala, eu nem vejo. Quando a gente não está no cinema, a gente assiste, né? Ô, Cadu, o Flávio já está bem dirigente já. Curto, né? Falar curto, Não dá para falar muito. Não fala muito. Poucas palavras, resumidamente. Não pode escapar alguma... Não dá para dar margem. Mas a gente assiste. É prática, né? Minha casa hoje... E seca, vamos deixar claro. Os canais possíveis. E seca também. Não vem com essa, Flávio. Não vem com essa, né? Claro que eu sempre digo, eu quero sempre os dois, que é a história da Gagoa, eu sempre quero os dois nivelados e nivelados por cima, né? Deixa eu fazer referência aqui com o pessoal que está nos assistindo já, Dr. Cláudio Etzberger, que é o homem da odontologia do esporte, que faz um trabalho extraordinário aí com a placa otimizadora, né? Eu uso a placa otimizadora, né? E dá qualidade de vida, né? Equilíbrio, enfim, evita lesões, né? Previne lesões. Ele faz um trabalho fantástico aí com jogadores da dupla Grenal, jogadores de futebol brasileiro, jogadores do mundo afora, né? Então, confira aí as redes sociais do Dr. Cláudio Etzberger, principalmente o Instagram, né? @Cláudio Etzberger, que é
odontologia do esporte. O pessoal já está se manifestando aqui e o Roque Norte pediu assim, ó, vamos ver se o Renato vai voltar a mostrar o melhor futebol do Brasil. Eu acho que isso aí, tu como é um jogador, né? Eu não sei qual é o sentido disso do Renato. Ele fez essa declaração ano passado lá contra o Flamengo, mas o Flamengo era aquela máquina do Flamengo do ano passado, né? Que voava e deu o mesmo discurso que ele deu agora antes do Santos. E tinha que ano passado teve aquela briga lá com o JJ, né? O Jorge Jesus. E agora repetiu isso contra o Santos também, né? O time adversário só motiva, né? A grande discussão que há, e há muito tempo, né? E o exemplo é aquela seleção brasileira de 82. Para alguns amantes do futebol, ela jogava o melhor futebol do mundo, né? Foi uma das que mais impactou, e era verdade, né? Mas não conquistou. Mas ficou na história por causa disso. Ficou na história, não conquistou. Muito mais lembrada que por conquistas. E aí entra aquela discussão, né? Se é melhor jogar o melhor futebol e não ganhar nada ou ganhar títulos, né? Então, isso... Ganhar jogando feio, como foi em 94. Em determinado momento, tu tem que privilegiar o título, né? Jogar com garra, raça e que a técnica vá para o espaço, né? Com regulamento, muitas vezes, desculpa. Com regulamento, isso aí. Também. Joga com regulamento e tal, né? E o Renato já conquistou 500 títulos, sabe mais que a gente até sobre isso, né? Agora, então, se tu der o discurso, eu acho que tu dá a arma, às vezes, para o adversário que nem tem tanta arma assim. Uma palavra mal empregada já serve de estímulo. Tu faz aquele trabalho de psicologia na cabeça do jogador ali, de motivação qualquer e tal. coisa que é dita fora do normal. E aí tu acaba criando um fato que nem existiria, se tu não falasse absolutamente nada, né? Ou simplesmente elogiasse a tua equipe, joga bem e tal, mas o outro time é bom e tal. Então, quer dizer, às vezes tu dá uma arma que o inimigo nem tem e acaba criando uma situação. Então, mas é a escolha do Renato como treinador de fazer esse tipo de provocação, né? O Renato sempre foi de provocar o adversário, né? Só que, isso é uma característica dele. A característica dele. Ele já obteve resultados positivos e agora ele já viu que obtém também os negativos em razão, claro, não disso, né? Que depois vai lá para o dentro de campo. Daí depende dos jogadores, óbvio. Mas isso é um fato que motiva o vestiário adversário, sem dúvida. E às vezes tu afunda o vestiário adversário também. Se o cara ficar com medo, esse tipo de provocação tu afunda lá. Pode ter um efeito contrário. Pode ser um eu efeito falei em contrário. gangorra e o Roque já se manifestou aqui. A velha gangorra está de volta. O Grêmio há 4 jogos sem vencer e o Inter, depois da vitória maiúscula contra o Boca, voltou a se encontrar novamente. Não sei se é por aí. Não tá tão... Tá nessa gangorra aí, pá? Vamos ver o dirigente. Não, vamos ver o dirigente. Na verdade, todo trabalho ele precisa de um tempo, né, Cadu, Raul, Flávio, até que seja assimilado, principalmente pelos jogadores. E eu acho que o trabalho do Abel vem nessa linha, né? Ele rompe uma forma de treinar, uma forma de jogar, uma forma de postura, altera o sistema de jogo, altera o sistema de treinamento, altera todo o contexto. E isso leva um tempo, né? A gente trabalha aí com sempre, até que sejam compreendida a mecânica de jogo, eu acho que é isso que fala, né? Então, a partir do momento que a gente vê que os jogadores assimilaram a forma e o pedido e as orientações do Abel, o time começou a fluir, porque é um time que tem qualidade, né? Um conjunto que vinha em primeiro do Brasileirão, que termina o primeiro turno em primeiro lugar. E então era questão de tempo, eu acho, de recuperar um futebol que encantou muita gente pelos resultados, muitas vezes não tanto pelo jogo bonito, mas pelos resultados e pela eficiência, que ao fim e ao cabo é o que importa. Eu quero depois, quando a gente vai entrar mais especificamente no Internacional, se tu vai dizer que se o Abel está dando adeus domingo no Internacional. Não vai dizer nada. Foi amarrar o sapato. Eu vi filmar ali na hora. Foi amarrar o sapato. Cortaram em mim. Eu quero ver se tu vai dizer se o Abel... Que ele está chateado, a declaração dele pós o jogo, a última partida também, né?
E se ele vai estar dando adeus domingo, né? No jogo contra. Mas o que incomoda mais o profissional? Mas vamos deixar para depois entrar no tempo, só para pegar mais no Inter, o Fiorinho. E o Thiago já fez um comentário. Vocês já viram alguém comemorar o Natal dia 23 ou o Ano Novo dia 30? Pois é só o Renato que comemora antes ser o melhor futebol do Brasil sem ganhar antes do jogo. Mas ele não fez essa declaração, ele fez a outra declaração lá com o jogo do Santos. Agora foi depois ele já do deu jogo, outra declaração, já deu outro posicionamento e em relação a esse jogo aí. Ó, o Hugo Larroque. 100% algodão. 100% algodão vai estar aqui conosco. Sérgio Vasque na audiência, ó. Sérgio Vasque era daquela época, né? Que o Grêmio era a época da patrola, né? Ele, Denis Abraão, Cacau. Ele sabe tudo dos guris do Grêmio lá, de guri. Ah, assim, é verdade, bem. é verdade. De gurizada aí, ele conhece bem. O Sérgio conhece bem. Né? Conhece Ele, o Juarez também, né? Trabalhou muitos anos. O Juarez, o Benhur Cruz Alta. O Benhur que se dá, tratar com o guri, ele conhece tudo. Ei, Serginho. Deixa eu mandar um abraço pro filho da Márcia, né? E ontem o Sérgio e a Márcia comemoraram aí o aniversário do filho da Márcia. Então vai um abraço aí, Zé. Bom, o Grêmio não vai ter o Maicon amanhã, mais uma vez. O Maicon está fora do jogo, né? Não está recuperado. Mas tudo indica que terá o Ferreirinha, né? Que era uma das birras do Renato. E o Ferreirinha sempre dá outra qualidade ao time do Grêmio. Vai com o Ferreirinha. O Michael, se fosse um imóvel, tu ia dizer que ele não tem liquidez, né? Porque não joga nunca, né? Está sempre fora. Né? Ele joga muito, mas muito pouco, né? Vê se agrada esse time aqui, que é o provável time do Grêmio para amanhã, ou certamente o time do Grêmio, com a volta do Kahneman, né? Que foi aquela discussão que teve, o Renato depois, o Paulo Luz disse futebol, olha, falou grosso, falou forte, mas depois do jogo contra o Sport, né? O possível, provável jogo contra o São Paulo, né? O Vanderlei, o Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Darlan Ferreira e Jean-Pierre. E sem o Diego Souza. Mas sem o Diego Souza por escolha ou ele tem alguma lesão, alguma coisa? Pois é. Deve ser por opção. Não, Diego Souza e PP, né? Já não entrou contra o tá Sport? certo, claro. Eu que já. Diego Souza e PP. Tá bom. É que faltou dois aí. Então tá certo. Inclusive, o Diego Souza está apostando muito na posse de bola do Grêmio, né? Do Grêmio. Só que o Cuca surpreendeu e o Grêmio já teve essa dificuldade naquele Grenal, antes da parada, aquele Grenal na Arena. Foi o primeiro Grenal, o Grenal da Libertadores. 12 de março. 12 de março. Ou seja, que o Inter marcou da pancadaria o Grêmio, aquela. Foi da pancadaria, que o Grêmio marcou, que o Internacional teve essa marcação, a exemplo que o Cuca fez nesses jogos agora contra o Grêmio. Ou seja, ele teve uma marcação alta, que era a característica do Cudê, né? E o Grêmio fez isso, o Cuca teve uma marcação mais alta e deu a posse de bola para o Grêmio. E o Grêmio, quando tem essa... E o Internacional, aquele jogo, foi bem superior ao Grêmio naquele Grenal, que acabou no 0-0 da pancadaria. Então, o Grêmio parece que se atrapalha com esse tipo de marcação. Não sei se o São Paulo vai adotar. É que assim, mais que marcação alta, marcar os principais articuladores, né? Isso ficou claro, que o Jean-Pierre tentava... Desde o primeiro minuto, né? Que ele atrasou aquela bola e deu aquele gol aos 10 segundos. Quando tu marca individual os jogadores que mais criam do adversário, tu praticamente elimina as fontes de jogada, de articulação. Então, eles marcaram muito bem. O meio-campo do Santos era marcador e o do Grêmio era de articulação, né? de montar as jogadas para municiar o seu ataque. E aí, quando houve essa marcação praticamente individual, né, por garotos, que daí tem fôlego, corre atrás, fica difícil. Né? O Sérgio está chamando a atenção do que realmente isso aí é... Esse jogo contra o São Paulo é pela Copa do Brasil. Não tem o gol qualificado, né? Em relação à Libertadores, que tem o gol qualificado. Sim. Esse jogo não tem, é o saldo simples, né? Então ele disse assim, aí dá para sair mais sem a preocupação de tomar o gol em casa. Né? Sim. Porque tomar o gol em casa foi o caso do Santos, né? Aí é o gol qualificado. Então, esse jogo não tem essa preocupação, é o saldo simples, né? Então, mas vamos ver o que o Matheus Henrique, né?
O Mateuzinho fala em relação a esse jogo de amanhã, exatamente seu adversário, São Paulo. Cara, como eu citei na resposta anterior, né? A gente sabe do adversário que vamos enfrentar. Tá num momento muito bom, é líder do campeonato. Eles estavam numa sequência boa também, sem derrotas, assim como a gente. E então são duas equipes, né, que gostam de ter a posse de bola. A gente sabe do estilo do Fernando Diniz. E todo mundo sabe o estilo do nosso professor também, do Renato, que gosta de ter a bola, gosta de jogar para frente. Então tem tudo para ser um grande jogo, um jogo bem jogado, mas a parte dos gols eu espero que fique do nosso lado. Mas essa foi a questão até que eu salientei antes, exatamente o Grêmio, mas o Santos deu a posse de bola, né, e fez aquela marcação maior e o Grêmio acabou não sendo o Grêmio. Mas o Grêmio e São Paulo eu vejo equipes equivalentes, o que eu não vi em relação ao Santos. Jogador por jogador, o grupo do Grêmio não foi nos jogos, mas eu entendo que o Grêmio tem um grupo superior ao Santos e foi eliminado pelo Santos. Agora, contra o São Paulo, eu vejo que são duas equipes equivalentes, Raul. É que o estilo de jogo do São Paulo também é de ter a posse de bola. O Diniz, desde o Fluminense lá, desde o Ajax, aquele lá de São Paulo. O Audax? Audax. Ajax o Luciano era dúvida, mas veio com a delegação de São Paulo. É dúvida? Não, mas ele tá acompanhando assim. Tem um time provável aqui, o Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Luan, Daniel Alves, Sara e o Igor Gomes, Luciano, pode jogar ou não, e o Brenner. Só o Daniel Alves, tu sabe, de ter a posse, ele é um jogador diferenciado, sempre foi no Brasil como lateral direito e no meio do campo de São Paulo ele também consegue se destacar por distribuição de bola, por entrar, inclusive, né, avançar dentro da área. Então, quer dizer, é um jogo que eu acho que aí vai ter uma paridade, né, de expectativa, pelo menos, né, que o São Paulo vem também querendo jogar. Né? É diferente do Santos. O Santos era menos qualificado. O Diego Souza, até na sua entrevista hoje, disse que essa eliminação com o Santos foi um fato isolado. Se levar em consideração, sim, né? Porque o Grêmio até vinha crescendo, inclusive, no Campeonato Brasileiro, e vinha com boas atuações e... Sim, tinha 18, o que o torcedor jogos, gremista espera que realmente seja um fato isolado. Mas o Matheus Henrique falou também em relação ao que fazer diferente, né, em relação a essa partida. Será que nem o Diego Souza falou que isso é um fato isolado? A gente sabe que no jogo, já com 12 segundos, a gente levou o gol, mas não vem ao caso ficar citando porque já passou. A gente não pode ficar com a cabeça enterrada. A gente tem outra decisão já na quarta-feira. A gente tem Campeonato Brasileiro. Então, a gente leva de lição erros para não fazer no próximo jogo. Então, a gente sabe do adversário que nós vamos encontrar, sabe da qualidade deles, mas a gente também sabe da nossa. A gente sabe do nosso potencial, porque até semana passada a gente estava em 3 competições e estavam falando da gente, que a gente era isso, que era aquilo, e não vai ser só porque fomos eliminados que aqui ninguém presta. Então, a gente segue no Brasileiro, segue na Copa do Brasil, muito vivos, e pode ter certeza que nós vamos com a ambição de conquistar título, sim. Eu acho que dá para superar, já deu tempo para superar isso aí, né, Raul? Acho que o fato isolado, que nem disse o Diego Souza. Né? Eu acho que o que mais faltou para o Grêmio, e vários colegas e amigos também entendem a mesma coisa, né? Faltou uma pegada, faltou um pouquinho mais de espírito de decisão. O Santos é o que o Grêmio vai ter que ter amanhã. O Santos entrou com uma decisão de campeonato mundial. Assim, o Grêmio entrou, parecia que estava jogando um amistoso. Quando tu tem times equilibrados... E o Inter entrou com pegada lá contra o Boca. Né? Muito. Pênalti foi um detalhe, mas entrou com tudo lá. Viu, Violim? Isso eu aprendi desde o início da minha história na base do Grêmio lá, com 11 anos. Quando tem duas equipes equilibradas... Tu daria entrevista cheio de tatuagem que nem Não, no meu tempo não tinha esse negócio. Mas o que vai fazer a diferença é a pegada. Claro. E o Renato sabe disso, que ele ouvia dos mesmos técnicos, que eu tive também, ele teve os mesmos, que dizia, olha, o jogo é equilibrado, e um que falava era o Espinosa, o jogo é equilibrado, as duas equipes
estão no mesmo nível. O que faz a diferença? É quem pegar mais, quem chegar mais, quem, né, ter mais vontade de vencer. É isso que faz a diferença. Então, falta um pouquinho disso aí para o Grêmio. E que tecnicamente a gente sabe da qualidade. O Inter não está na Libertadores mais. Por um detalhe, não chegou por causa do pênalti, mas pegada não faltou para o Inter lá na boca. Né? O pênalti eu não vejo, o pênalti é decisivo. Deixa eu fazer referência, olha aqui que está mandando um abraço, Sinué, grande Sinué, grande Sinué. Mora nos Estados Unidos. Dá um abraço, tá? Trabalhando fora. Tá mandando um abraço, grande Sinué. E também o grande Darcy Filho, né? Darcy Rodrigues, seu Darcy. Futebol sem off. Estamos sentindo a sua falta aqui, viu, senhor Darcy? Tá mandando um abraço da nossa audiência aí também, grande Darcy de Melo Filho. Mas a questão do Renato, né? O Matheus Henrique também falou sobre os conselhos, né, do Renato para esse jogo. Vamos acompanhar. Que conselhos a gente tem de monte, né? Motivações também, mas é só a gente olhar onde a gente está. A gente está a 2 jogos de disputar uma final de Copa do Brasil. A gente sabe da importância desse jogo. O que o Renato passa pra gente é total confiança. Às vezes vocês olham ele nas entrevistas dele, que ele assume toda a responsabilidade, mas ele tem as cobranças deles com a gente aqui, que é interna. Ele não expõe ninguém aqui do nosso grupo, porque ele confia, como eu falei, ele é um dos que mais confia no nosso elenco aqui. Então a gente sabe do que temos que fazer, a gente sabe da importância que tem esse jogo, e eu tenho certeza que vai ser um grande duelo. São 2 equipes que gostam de ter a bola, são 2 equipes que têm tradição, então acredito que, como se trata de um jogo de decisão, acho que quem errar menos vai disputar a final da Copa do Brasil. Esse é o caminho, quem errar menos. Se é um jogo quem errar menos, tá certo o Mateuzinho. Olha aqui o Sinué está nos assistindo lá, né, nos Estados Unidos, viu? TV, pelas plataformas digitais, é o que eu digo, aí descer da Rio Grande para o mundo, né? E aí ele, só fera nesse estúdio, hein? Fomos campeões nesse final de semana, em Atlanta. O PCL Liga 4, quarta divisão. Divulga aí, Cadu, meu querido. Tá divulgado, Sinué. Um grande abraço e parabéns, né? Parabéns pela conquista aí. E falando em conquista, o filho do Darcy também, com a sua equipe lá do Paraná, subiu. O Azuri, né? Subiu, Campeonato Paranaense. Ele era o preparador físico, né? Diego. Diego Melo. Então vai um abraço aí também ao Diego e ao Darcy Filho. Flávio Ordoc, pensou bastante naquela pergunta que chegou esse momento. Domingo Eu ia perguntar... É o fim do Chegou esse momento. Cadu... Não vai pipocar. Não, Eu tenho uma informação, tu confirma ou não, e o próprio presidente eleito tinha, né, dado essa ideia que se o Abel vencesse esses 2 jogos, ele permaneceria. Até porque o Inter está na 4ª posição e quer a Libertadores da América. Mas informação também, né, que o Abel disse, olha, eu vou ficar treinando até fevereiro, meu contrato é até final de fevereiro, comprei isso com a atual direção, e o presidente não falou com ele, e ainda, mas como é que eu vou ficar treinando, né? E aí o novo técnico contratado está lá trabalhando com a Sub-20. E aí o dirigente Flávio Ordoc? Então, eu sou conselheiro só, né? Não, eu sou um dos... Não, tu vai fazer parte da direção. Sou um dos 340 conselheiros do Inter, com muito orgulho. Cadu, eu tenho, por formação, eu sou advogado, né? Advogado acredita muito nos contratos. Tem 3 aqui. 3 nos advogados. Contratos. 3 advogados. E eu acho que contratos devem ser cumpridos. Por esse aspecto, o Abel Braga, ele tem contrato até o final de fevereiro, né? Na entrevista dele mais recente, que a gente assistiu aí, que a gente pôde ouvir no sábado, depois do jogo contra o Palmeiras, ele foi muito claro em dizer que tinha intenção de cumprir contrato. E depois disso, o que se tem são especulações. Assim, eu não tenho nada de concreto que me faça, nesse momento, mudar de ideia em relação a isso, né? Eu te confesso que, apesar de estar junto, muito próximo aí da nova diretoria. Próximo, bem próximo, né? E não temos novidades assim que sejam relevantes nesse cenário. Essa hipótese de vir um treinador de fora
Para treinar o Sub-20 eu desconheço, eu te confesso que desconheço. Não, que ele ficaria treinando, né? Que é o Miguel Ángel Ramírez. Miguel Ángel Ramírez, né? Que será o técnico do Inter na próxima temporada? Não está confirmado ainda. Vamos apostar? Não, apostar é outra Vamos coisa. Vamos jogar? Não está confirmado. Vamos jogar? Não está Vamos confirmado. jogar? Vamos jogar? Não está confirmado. Vamos jogar no arranco lá? Paga a rodada e Não pode está convidar os confirmado. amigos. Não está confirmado. Não, tá bom, não está confirmado. Então é cedo para a gente falar em cima de algo que não Oficialmente, que não mas vamos existe. jogar? Não, como eu disse, tem um contrato para ser cumprido, né? Não tem um contrato com algum outro treinador assinado até o momento, existem muitas conversas. Não, tá bem, mas... vamos apostar. Não, é outro momento. Mas... A gente tem o contrato do Abel que vem numa sequência de vitórias, aí o time vem encaixando e me parece que seria o ideal que ele o que eu sempre digo, acho que o Abel, independente da situação, o Abel, pela história que tem no Internacional, ele tem que ser respeitado. O presidente, eu tive a informação também que a transição está sendo de maneira muito tranquila, então, né, pelo presidente Marcelo. Muito. E tu também acompanhaste o presidente Marcelo, né? Muito. Inclusive, o presidente eleito, o Alessandro Barcelos, acompanha a delegação até no próximo final de semana. Dia 27, né? O Marcelo também, ontem, na reunião que nós tivemos no Conselho Deliberativo, o presidente Marcelo Medeiros fez uma fala de estadista, assim, uma fala muito propositiva, muito pensando no futuro e totalmente de acordo com a grandeza que o clube necessita, que o momento do clube precisa. Então, não imaginaria uma transição diferente, conhecendo não só o presidente Marcelo, por óbvio, o Alê, mas também o Alessandro Barcelos, o Busnello, o Bortolini, o Calef e o Dani, que são pessoas do mais alto nível também, extremamente preocupados com o que nos move, né, Cadu, que principalmente é a instituição internacional. Então, eu não imagino que seria diferente. A gente tem notícias, aí eu não participei de nenhuma reunião ainda, mas de transição, mas até onde a gente sabe, as informações que chegam é que está tudo acontecendo no mais alto nível. Essa é a notícia, a informação que eu já tinha, que exatamente pelo bom momento do Internacional, o Abel demonstrou isso aí. O Abel foi prejudicado, ele foi positivado com Covid, né? Não treinou o Internacional aí em 2, 3 jogos, né? Mas exatamente esse momento que o Internacional passou a viver, desde o jogo contra aquela eliminação contra o Boca, depois teve aquela atuação pelo desgaste físico até no jogo contra o Botafogo, mas venceu, mas essa atuação contra o Palmeiras e deixa o Inter na briga e projeta e vai pegar um Bahia em crise, né? Vai pegar um Bahia em crise. Embora o Internacional é histórico, né? Quando pega time em crise, aquela brincadeira, quer marcar, quer acabar com a crise, marca um jogo com o Inter. Mas exatamente por esse momento aí, né? E está fazendo a direção repensar no sentido de manter o Abel até fevereiro. Não, talvez não seja repensar. No sábado, o próprio Abel foi muito claro em dizer que ele tinha um contrato, que ele tinha um acerto, que o acerto, acima de tudo, é com a instituição, né, com o clube, não com pessoas. E até onde eu sei, volto a dizer, não houve uma conversa ainda que encaminhasse. Então, eu confesso bastante surpresa com essas informações. A informação é essa, ele ficaria porque ele está correto, né? Porque no momento eu não vejo nada de verdade nisso, entendeu? Então por isso que me surpreende bastante. É exatamente aí a presença do espanhol aqui, do Ramírez, exatamente para ele ficar conhecendo aí os jogadores, os profissionais. Ele não conhece o clube, né? Ele não conhece o clube. Então, para que ele fosse ambientando com o clube. Com a cidade, se for o caso. Com a cidade, não. Se for alguém de fora, enfim. Pois é, até porque uma mudança agora, eu acho que essa é a preocupação da direção, exatamente no momento que o Inter está crescendo, né, que o Abel conseguiu daqui um pouco fazer que o Internacional seja um time competitivo. A mudança, exatamente, né, ainda um restante de campeonato brasileiro, no momento que ele está crescendo, está na 4ª posição, e esse é o objetivo do Inter, é buscar vaga na Libertadores, e aí, como é jogador, tu sabe, né? Cada um tem uma maneira, cada um tem uma característica. Daqui um pouco o grupo. Opa! O momento do Inter é de recuperação, assim, com ele mesmo, né? Da saída do Cudê e a chegada do Abel, houve esse descompasso aí, agora retoma, né? E o que eu vejo, o Abel... Matéria do UOL agora, 1 minuto. Acertado com Miguel Ramírez, Inter não debate futuro com Abel e o jogo do Bahia pode ser despedido.
Tá aí. Está no UOL agora. E agora, seu Flávio Ordóñez? Mesma situação, estão tratando em cima de uma especulação, de uma coluna que saiu num determinado site local aqui, pelo que eu acompanhei em torno das 4, 5 da tarde, e não tem nada nesse sentido, tem mera especulação, tem muito preconceito que a gente tem visto desmedido, desnecessário, desproporcional com outros profissionais vindo de fora do país, que podem acrescentar. E o que a gente tem visto é muito mais uma má vontade, né, em renovação do que qualquer outra coisa. O que eu vejo, jogador, como dirigente, né, não pode ficar parado, né, porque pode acontecer de o Internacional ir bem com o Abel e o Abel não querer ficar. Aí pega o clube de surpresa sem seu técnico. Então, ele tem que trabalhar com a outra opção. É uma situação complicada. Porque é uma direção que está chegando. Não, mas o Abel foi bem claro. O meu compromisso era com a atual direção, meu contrato é até o final em fevereiro, até o final do campeonato. Mas vamos que, embora seja difícil, mas a possibilidade existe. Vamos que o Inter venha a ser campeão. E aí, Flávio? Aí o técnico campeão... Tá, mas e aí? O técnico campeão não vai querer ficar? Não, mas vamos deixar o Flávio como dirigente, tá ligado? Mas o espanhol está contratado, é o técnico do Inter. O Abel é um treinador que tem espaço e tem lugar na vida do Inter, na história do Inter. Mas se especulou tem até o carinho, tem o apreço de todo torcedor colorado. Até a possibilidade, que foi desmentido, inclusive, que ele poderia ser convidado a ser o diretor técnico do Internacional. No caso de uma situação como essa. Especulação também. Mas de novo especulação, né? A gente acaba tratando como se verdade fosse em uma série de situações. Essa notícia do fim da tarde, eu te confesso que eu li, recebi, enfim, com muita surpresa. Porque não existe. A grande verdade é que a gente acaba debatendo uma situação que não existe. Mas é verdade, fica fácil. Quando é verdade, mas ele não quer apostar. Quando é verdade, não quer apostar. Fica fácil. Amanhã tá o Miguel ele não quer apostar. No aeroporto. Bom, mas uma coisa que não dá para negar, isso não vai negar, né? É a possibilidade, o interesse, de ambas as partes, do Tyson estar no Internacional no próximo ano. É um baita nome, é um bom nome. Hoje a gente acompanhou ali que ele visitou o CT, enfim, e acho que formaria muito bem para compor assim, um time com os jogadores que eu vejo que o Inter tem para o próximo ano, uma gurizada jovem aí, que bem encaixados, pode render um time. Eu acho que o Tyson seria uma peça muito importante. Tem a questão financeira, que a nova diretoria assume dentro de um projeto que um dos grandes focos e um dos principais pilares que a gente vai trabalhar é uma responsabilidade financeira. Então, havendo essa equação entre as condições do clube pagar, entre aquilo que o atleta pede, e o Tyson é um jogador de primeiríssima linha, de primeiro mercado, né? Então ele é um jogador que não é barato. Total, né? Mas jogando não existe alguém que não queira o Tyson, na verdade. Né? Não, aí é uma questão de ajuste, é uma questão de contrato. Ele, na realidade, ele estaria livre na metade do ano, né? Ele poderia assinar um pré-contrato, mas ele tem daqui um pouco a possibilidade. Agora, ele seria, inclusive, fala que ele seria claro que o Tyson não é mais aquele que é a velocidade, jogar de flanco, jogar lateralizado. Não, né? eu acho que ele joga um pouquinho. Mas ele, exatamente hoje, ele já joga uma característica mais de meio campo. Ou seja, até se fala que seria até o substituto, a própria camisa 10 do D'Alessandro, né? Eu acho que ele caberia talvez um pouco mais recuado. Distribuindo bola. Talvez. Vamos ver, ele fez essa visita ao CT, o Internacional, hoje. Vamos acompanhar essa visita do Tyson aí. Matando a saudade, né, do Beira-Rio e alguns de seus ex-companheiros. Da saudade, né, cara? Da saudade dos tempos que eu tive aqui, tempos de colocar chuteira e já treinar com eles também, dá muita saudade. Todo ano que eu venho aqui de férias visitar os meus amigos, dá muita saudade. É bom, cara, vim rever as pessoas que me ajudaram muito no meu início, que ver o D'Alessandro, que foi uma pessoa que até hoje a gente mantém o mesmo contato de sempre. Rever pessoas importantes na minha vida e também rever uns companheiros aí que eu
conheço da base, o Heitor, o Rodrigo Dourado, e também ver o clube que até hoje eu tenho uma gratidão imensa. É difícil eu vir aqui e ver que o D'Alessandro já está se despedindo, já está indo embora, e é algo que me deixa triste assim, mas o futebol é assim, a gente espera se ver logo logo. É difícil, né? Eu como torcedor e como apaixonado pelo Inter, ver um cara como o D'Alessandro se despedindo. E sem a torcida ainda, a gente queria que tivesse a torcida, porque ia ser uma grande festa. O D'Alessandro merece uma festa que as pessoas sabem que ele merece, porque tudo que ele fez pelo clube, tudo que ele fez pela cidade de Porto Alegre também. Então é difícil a gente ver um ídolo meu, um ídolo da torcida ir embora e sem poder se despedir deles. Cara, eu tenho mais 5 meses, 6 meses de contrato com o Shakhtar, né? Tenho conversas com o Inter, que sempre tive. Meu desejo é de voltar. Todo mundo sabe que o meu desejo é de voltar, mas não fica só não depende de mim, depende das conversas que vamos ter. Meu empresário, meu advogado vão ter uma conversa com o Inter, mas eu tenho mais 5 meses no Shakhtar, eu tenho que voltar agora em janeiro, eu volto para conversar com ele sobre isso. Também vou conversar com outras pessoas aqui dentro para saber de tudo o que está acontecendo. Mas a torcida colorada pode ficar tranquila que tem coisa saindo. Tá aí que o torcedor vai ficar, que ele estará aqui. Deixa eu bem claro, até porque as competições terminam em fevereiro, né? Na metade do ano seriam mais 3, 4 meses para... Tem uma semana de intervalo, né? O que é muito ruim, né? Para qualquer planejamento, principalmente de diretoria que assume. É um campeonato, termina e eu acho que é 7 ou 10 dias depois começa o jogo. Já começam as novas competições. Agora, o Tyson não tenha dúvida que vai se encaixar naquela filosofia da nova gestão do Internacional, que já deixou claro que vai utilizar a base, né? Mas só a base não adianta. Está mais que provado que só time de base, né, não adianta. Tu tem Grêmio Internacional, as grandes conquistas de Grêmio Internacional foram exatamente, né, aquela mescla de jogadores cascudos com jogadores da base. Só jogador cascudo não adianta e só jogador veterano não adianta e só jogador da base não adianta. E o Tyson é um jogador que não tenha dúvida que vai se encaixar muito, né, nessa nova proposta aí da direção vencedora. Claro. Não, eu acho que é interessante essa mescla. O Inter, para o ano que vem, se a gente pensar, tem um grupo que me parece muito interessante. A gente tem o Saravia se recuperando, que é a lateral direita da seleção argentina. A gente tem Paulo Guerreiro, a gente tem Bosquilha. Isso para falar só nos lesionados, né? Aí a gente tem Yuri Alberto, tem Maurício, tem Praxedes, tem Peglo, tem Heitor jogando. O veterano tem o Musso também? Tem o Musso, parece que vai, mas tem uma zaga com Cuesta e Moledo. Tem Patrick, que está despertando interesse, pelo que diz a imprensa e de outras clubes. Sim, o JJ lá, que é o Benfica, e o Boca também. O Boca foi também, o que eu li também. Então... Tem proposta para levar o Ferrarese? E nessa situação não dá. O Internacional, evidentemente, que se sabe da dívida do Internacional, que é em torno de R$500 milhão, né? Jogador, falando de Grêmio, eu já vi muito jogador que diz assim, eu amo o Grêmio, eu me criei aqui dentro, aprendi tudo aqui e tal, e tenho muito vontade de voltar. Aí o dirigente, então volta. Não, 1,5 milhão. Então não vai voltar, né? Bagunça tudo. O Flávio, o atual vice-presidente do Internacional ainda, né, o Alexandre Chaves Barcelo, deu uma declaração no último sábado, jogou o Palmeiras, disse que, olha, o Internacional passa a viver uma nova era. O Internacional vai ter que aprender a conviver sem o D'Alessandro. Não é só questão de campo, pela liderança que tinha o D'Alessandro, junto ao grupo, né, de vestiário. E aí o Tyson até seria esse jogador exatamente que poderia ter essa representatividade, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Foi a declaração do Alexandre Chaves Barcelo. O Internacional vai ter que se acostumar, se adaptar a viver sem o D'Alessandro. E é uma verdade. É uma verdade porque o D'Alessandro viveu e vive ainda, porque ainda tem contrato, uma situação absolutamente atípica dentro do futebol mundial, não é dentro do futebol nacional. Ele está há 12 anos consecutivos jogando no Inter, né? Então, acho que não seria exagerado dizer que a presença do D'Alessandro, ela molda praticamente uma geração inteira de colorados. Quando a gente pensa que tem Inter em campo, que tem jogos importantes do Inter,
quem a gente gosta de ver em campo é o D'Alessandro, o que é absolutamente natural, pela liderança, pela diferença que faz, pela qualidade técnica e pelo tipo de pessoa que ele é fora de campo também, porque ele tem uma representação muito grande para a cidade, né, Cadu? Ele ajuda o Instituto do Câncer, ele produz jogos beneficentes, quer dizer, ele está totalmente adaptado ao contexto. Tem um filho gaúcho, né, então... E ele deixou bem claro que a sequência... Uma coisa que vai acontecer, não tenha dúvida, eu disse ontem aqui, eu contei o que eu ouvi de um colorado. Disse, olha, se tivesse torcida no estádio, eu duvido que o D'Alessandro não ficaria sensibilizado para permanecer. Até citou aquele caso do Fábio Koff lá com o Vanderlei Luxemburgo, né? E o Luxemburgo que está recuperado. Foi uma pressão, né? E o Fábio Koff não queria. Fica. E o Luxa ficou. Pode acontecer com o Abel, né? Pode acontecer com o Abel. Mas não tem torcida, né? Mas a rede social hoje está forte também, na pressão. Mas a ideia é fazer com o D'Alessandro um jogo de despedida. Não, isso não é uma ideia. Isso não é uma ideia, né, filho? Isso tem que existir. Isso é uma necessidade. É uma necessidade. A pandemia, se Deus quiser, vai embora, vamos fazer, né? E ele deixou bem claro que a continuidade, ou ele vai voltar como diretor executivo, enfim, né? Isso vai... E é um cara que tem curso de treinador, né? Ele já disse... Que ele já fez, mas ele disse também, questionado sobre isso, não, mas eu tenho que me preparar para isso. Ou seja, para não ter aquela situação de técnicos que começam por cima e depois não dão uma resposta, Sim, né? não... Tem que amassar um pouquinho, né? Não, tem que amassar. E ele é uma pessoa consciente até nisso. É difícil o técnico já sair com uma grande equipe, né? A maioria dos técnicos começaram assim, ninguém com a seleção brasileira, né? Antes de treinar. Sim, Falcão, Dunga. É difícil. Bom, faz tranquilidade. Eu caminho para você fazer a revisão do seu carro. Aí é na Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade. Aqui é o local correto para você fazer a revisão do seu carro, troca de pneus. Olha, inclusive está chegando aí, né, a época de férias, de veraneio, de colocar o carro na estrada. Então, mais do que nunca, você tem que fazer a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando carecas, desgastados. Então, aproveite a promoção permanente que você tem lá, que é o Feirão de Pneus e também outros serviços. Então, Avenida Ceará 1055, lá que é o caminho certo para você fazer a revisão do seu carro, troca de pneus e outros serviços. Está aí, Avenida Ceará, 1055. Principalmente por segurança, tranquilidade, né? E ganhar tempo também, você agenda a sua ida até a Casa Pneu. Está aí o telefone 51, o código de área 3342-4245. Seu teste de Covid, a gente está nessa situação aí, né? Nessa pandemia. Então, seu teste de Covid você faz na H-Pharma, da Benjamin Constant 1253, anexo ao posto ali por... quase esquina com a Avenida São Pedro, R$150 para uma pessoa, sendo duas ou mais, aí fica R$130. Pelos protocolos, aí, em 15 minutos você já tem o resultado, teste rápido, detecta anticorpos, Benjamin 1253, anexo ao posto, quase esquina com a São Pedro, mas é importante e fundamental que você agende seu exame, pelo telefone 51, código de área 3030-0055, 3030-0055. Olha, você está pensando aí... fazer alguma coisa na sua casa, em reformar, em construir, seja o que for, né? Então, caminha a Construtora France, que atende o litoral, Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Bom, no litoral, né, chegando a época do veraneio, as casas ficam meio abandonadas, sempre tem que fazer uma manutenção, alguma coisa, então, Construtora France, lá, construção, reforma, olha, o orçamento é gratuito, então chame o pessoal da Construtora France, manda ver o que precisa, o que é, o orçamento é gratuito, aí você negocia com o pessoal da Construtora France. Tem aí dois telefones para contatos, um deles está aí, além do que está aí, o 51, código de área 997 48 52 24, ou 951, código de área também, o 991 04 94 24. Mas acesse o site da Construtora France, www.construtorafrance.com.br. Bom, aí o material de construção você adquire na Ferragem Lampião. Lá tem tudo em material de construção que você possa imaginar e que precisar também, além de uma grande variedade também de luminárias, refletores, lâmpadas LED, de maneira lá presencial, toda a equipe exposição lá do Gilberto João Carlos, aquele atendimento VIP, de toda a equipe do Gilberto João Carlos à sua disposição, mas também se der um problema no seu condomínio, na sua empresa, no seu escritório, enfim, aonde for, você tem o teleentrega, você receba com toda tranquilidade. Está aí o telefone e os telefones, o teleentrega para você receber aonde você precisar. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião,
porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e que você imagina. São mais de 30 anos no mercado. E a Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Então, esse é o caminho. Nosso 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Aquele banco está sempre, né, facilitando a sua vida. Então, cadastre suas chaves Pix agora mesmo pelo aplicativo Banrisul Digital. Aquela promoção permanente que você tem aqui no nosso 2 toques, né, que é da Gráfica Clique Impresso, que está com esses 3 quadros maravilhosos aí para você embelezar sua casa, sua empresa. E época de Natal para dar de aniversário, né? Dia de aniversário, um quadro desses aí, ó. Olha só, o pessoal do interior tem o WhatsApp, 996 78 15 28, e o pessoal de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, além do WhatsApp, tem direto, né, na loja, na Avenida Anilo Peçanha, 2469. Então, olha, e se você ainda disser que acompanhou aqui no nosso 2 toques, essa promoção, tem mais um desconto. Então tá aí, dê de presente, beleza a sua casa, né? Para deixar bonito aí a sua empresa, seu escritório, consultório, seja o que for, lá com esses 3 lindos quadros da Gráfica Clique Impresso, que é uma gráfica do Grupo Impressor. Então não perca esta barbada aí da Gráfica Clique Impresso, a sua gráfica a um clique. Nosso 2 toques também para CPL, que é o Grupo Profissional Liberal. Participe, passe, né, a também fazer parte da CPL, do Grupo Profissional Liberal. Aí o telefone para você fazer o contato também no site. Fiquem agora, né, com o recado dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o nosso 2 toques com Flávio Ordoc, Flávio Fiorin e Raul Rocha. Vocês nos acompanham nos canais 24 524 da Claro Net, principais cidades do Rio Grande do Sul para o mundo, ao vivo em todas as plataformas digitais, só você digitar aí DC TV. Nosso 2 toques para a Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, também multimídia para todos de carro, automatização residencial. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. O pessoal de Porto Alegre tem 2 endereços, Benjamin Costa 1315, que é na São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Aí o telefone nessa época, nesse momento, para você agendar sua ida a uma das lojas da Baidob. Nossos 2 toques para Martelinho de Ouro. Seu carro com aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Euclides da Cunha, 309, né? Fale com o Marcelinho lá para deixar o carro bonito. Mandar um abraço aqui para o Leca, né? Que foi o fundador do Martelinho de Ouro, que é o pai do Marcelinho, grande zagueiro, hein? Está na nossa audiência aqui, gremista aí, na expectativa, como todos amanhã, do resultado positivo. Agora, para deixar o seu carro limpo, bacana, bonito, que é um espelho, que é um brilho total, aí é na lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz, 5 estrelas. Então, e diariamente, né? Durante a semana, sábado, você não tem tempo durante a semana, sábado, domingo está aberto também, são mais de 40 anos, né? Da lavagem 5 estrelas, está aí, Avenida Nilópolis, o telefone, tudo, para o seu carro ficar lá, que é um brilho total. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial pilar do São José. São José que se manteve na Série C e hoje botou fora o título da Copa Ibsen Pinheiro. Vencia por 3-0, tinha perdido por 3-1, aí tomou um gol no final do jogo e perdeu nas penalidades. Foi para os pênaltis e errou 2, né? O goleiro Fábio chutou na trave, depois o São José desperdiçou mais um e na última penalidade Santa Cruz converteu. E ficou com o título e já larga com 550 mil na Copa do Brasil do ano que vem. Interessante a figura do presidente de Santa Cruz, eu estava lendo, um menino jovem, o Thiago. Parabenizar o Santa Cruz pela conquista, que estará na Copa do Brasil. Sim, já larga com 550 mil. E era torcedor solitário e se torna presidente do clube. Parabéns. História muito e o treinador William Campos, né? Filho do saudoso Beto. Né? Saudoso Beto. Vem cá, e o Grêmio, o Juventude, tomou 3 lá. Uma chinelada do Operário em Ponta Grossa. 3-0. Mas se mantém no... Está em quarto ainda. Se mantém mas já está a 1 ponto só à frente do CSA, que ganhou do Vitória 3-0 também. E o Brasil de Pelotas venceu ontem, né? Venceu ontem, está no meio da tabela, 12º. Pois é. Bom, a briga do Brasil é se manter aí na Série B. Pô, o pessoal nós assistindo lá, falando em Londrina, lá em Londrina, né? O nosso craque Jair foi da seleção brasileira,
atuamos junto, né? E temos um grupo aí de WhatsApp e Facebook, né? Que todos os jogadores que foram campeão do mundo em 83 e também jogaram em 81 e 82 na seleção. Aí participa Dunga, Jorginho, né? Que são os mais conhecidos aí do grupo, né? E o Jair é ali de Londrina, nos representa aí, e inclusive tem uma escolinha do Grêmio, ele é licenciado do Grêmio. Então, representa, além disso, o Grêmio também ali no Paraná. Vamos lá, fazendo reverência mais uma vez, grande Darcy de Melo Filho, nossa audiência, o Sinuê, né, que já fizemos referência, o Darcy também, um grande abraço, estamos te esperando, Darcy, a tua volta, Darcy, o Leca, o Aélcio, o Roque, o Eduardo, Cláudio Otzberg, que nós falamos também, olha, o Lúcio, o Julinho Espinosa, grande Julinho Espinosa, sempre a nossa audiência lá em São Paulo, né? Grande Júlio Espinosa, o Thiago, Hugo Larroque, e aí vai Serginho Vasques, o Júlio Espinosa faz, ó, Cadu e convidados, boa noite, parabéns para o Raul, está bem mais magro, é verdade, Julinho, isso é bom em primeiro lugar, e saúde, abraços. A Elisângela também faz um belo comentário aqui, a Elisângela Bax, também na nossa audiência. E aí vai, muito mais pessoal. E o pessoal está mais feliz ou está mais triste que não está o Garbaschi hoje, hein? Ah, tem gente que quer o Bargas, tem gente que não, né? Todo cara polêmico é assim, não adianta, né? Valeu, Flávio. Cadu, muito obrigado. Outro Flávio, valeu. Valeu, Flávio. Valeu, Raul. Valeu, Cadu. Um abraço. Olha só, ainda a gente vai sentir por muito tempo, né? A saudade do nosso querido amigo, parceiro, Chiquinho, que nos deixou de maneira muito prematura, né? A saudade vai ser grande, mas como eu fiz homenagem a ele, a referência, né? Vai ficar sempre nos nossos corações, na nossa mente. E aquela saudade daquele atendimento VIP lá do Barranco, né? Mas vai estar sempre a imagem, né? Sempre muito elegante, muito fidalgo com todo mundo, sempre, né? mais alto nível. Vai estar lá. Então, Barranco é o restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. O Barranco, Barranquinho, né? O complexo do Barranco, sempre à sua disposição. De maneira presencial, você tem aí, essa é uma das delícias do Barranco, das tantas delícias, né? E você tem de maneira presencial, ou pelo teleentregas, ou pelo takeaway, como você quiser. E além daquelas promoções de sempre, né? De vinho e espumantes. E as promoções que voltaram do Barranquinho, né? Uma semana alternado, uma semana assado de tira a R$ 28,00 e na outra o entrecô também a R$ 28,00, tanto o assado de tira quanto o entrecô, ambos. Bom, eu vou para lá, qualquer lugar com o meu Kia da São Moto, Avenida Ipiranga 8113 e da Avenida Ceará 370. Olha, e você não está de carro novo no ano novo se você não quiser. Se presenteie no Natal aí, porque as promoções do Jefferson Fisternal, olha, são imperdíveis, não tem como você não fazer negócio lá. Para ter uma ideia, o Cerato 2.0 novo, 24 vezes com taxa zero, Sportage, Kia Rio, seminovos, né? Então aproveite aí as promoções da Kia São Motos nesses dois endereços aí que eu já fiz referência. Mas você, é bom, também é importante que agende a sua ida, né? 51, código de área 3319-6000. Preço e qualidade, onde é que você tem? Só tem um local para você ter preço e qualidade. É no grupo Zafari. Está chegando aí Guilherme Macalossi, conclusando as conversas, né? Sempre com assuntos extremamente relevantes e importantes. Olha, amanhã a gente estará no horário diferenciado, porque o jogo do Grêmio é às 21h30, então nós estaremos dividindo o horário aí do virando o jogo, primeiro o Rogério e depois vem o nosso Dois Toques. Continua aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan